Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que Ele possa derramar sobre cada um de nós as luzes e as bênçãos da esperança. Que a espiritualidade benfeitora que nos assiste nessa casa possa, nesse instante, nos conduzir a fazer essa edificação no bem. A edificação que é tanto íntima quanto coletiva, quanto na experiência com o nosso próximo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda no livro 2º. Falaremos então do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Item 4, Influência do Organismo, questões de 367 a 370, a linha A. Mas antes nós vamos proceder então à nossa prece inicial. Rogando a Deus, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade, para que nesse instante a espiritualidade benfeitora, os nossos anjos guardiões, possam derramar sobre nós as bênçãos da paz, que possamos aurir do mais alto a boa vibração, as intenções que deveremos trabalhar nessa existência material, que possamos sentir essa tranquilidade de poder dar continuidade a esse trabalho tão importante de desenvolvimento das virtudes, de reparar os nossos erros, os nossos débitos, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que nesse instante os benfeitores amigos possam derramar sobre cada um de vós, os seus lares, onde quer que nós nos encontremos, esse passe bendito, tranquilizando os nossos corações e acalmando as nossas mentes. Senhor Deus do Universo, esteja conosco, sempre nesta belíssima doutrina que tanto nos traz tranquilidade, consolação e muito amor. Que assim seja. Então vamos dar continuidade, conforme dissemos, nas questões de 367 a 370, a linha A, falando da influência do organismo, que é um assunto muito interessante que nós estamos trabalhando na doutrina espírita, um assunto que vira e mexe, a gente tem sempre assim, essas questões, né, para falar qual a influência, o que o espírito sente, as impressões da matéria. A gente já sabe como acontece no retorno da vida corporal à espiritual, e agora a gente está vendo nesse retorno ao corpo como ele se dá. E é interessante que então a gente tem que fazer essa reflexão, esse debruçar constantemente sobre esse conhecimento espírita, esse conhecimento que está conosco a partir desse Consolador que fora prometido pelo Cristo e que o Kardec, o nosso codificador, veio então trazer para nós com tanta clareza, com objetividade e com tanta tranquilidade em passar essas informações para todos nós. Nós sabemos, meus irmãos, que quando vamos à experiência material, vamos revestir, então, um corpo, né? Um corpo material, adequado ao mundo material do qual nós hoje fazemos parte. Ou seja, está tudo concatenado, uma coisa à outra. Então, Kardec vai desenvolver esse raciocínio, essa leitura que nós vamos fazer nas questões que agora procederemos, né? Leitura de questão e resposta, com muita tranquilidade, de forma minuciosa, para a gente não perder exatamente todo esse conhecimento, todo esse entendimento de que realmente o que nos acontece nesse retorno à vida corporal, principalmente em se tratando dessa influência da matéria. Então nós vamos já para a questão de 367. O que o Kardec deseja saber? O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? Então, olha só, Kardec querendo saber, será que no momento de união com o corpo existe essa identidade? E é interessante observar o verbo que ele utiliza, identificar. Porque quando a gente fala da identidade mesmo, por exemplo, nós trazemos a nossa identidade, estamos falando de uma coisa muito peculiar, muito inerente. E quando a gente fala, então a gente está falando de uma espécie dessa fusão da nossa consciência com o nosso ser. Não estamos falando ainda de espírito e matéria. Estamos dando um exemplo pela nossa questão da identidade. Então, o que ele está querendo dizer? Será que no momento de união com o corpo, esse espírito se funde? Como é que acontece? E olha a resposta dos espíritos superiores.
A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. E aqui está, então, a questão que nós devemos entender, meus irmãos. Então, a gente vê que não é uma espécie de fusão. Na verdade, a matéria ela é o envoltório do espírito. Então, de certa forma, é isso que a gente precisa entender. O espírito é o que comanda. É dele que provém as nossas fraquezas, as nossas conquistas morais. Está gravado no espírito. Então, a gente entender, por exemplo, aquele velho ditado da carne fraca, na verdade, vem todas essas questões do nosso espírito. Então, o espírito conserva, sim, os seus atributos. Vamos, a cada experiência material, trabalhar aquilo que deve ainda ser sanado, os nossos débitos, e dar continuidade às nossas conquistas morais. Se já temos algumas, essas conquistas devem ser elevadas à categoria de virtudes. As virtudes das quais nós já conhecemos muito bem. Paciência, resignação, coragem. E, claro, os débitos, às vezes a falta do perdão, né? A falta de entendimento, o egoísmo, o orgulho. Então, tudo isso está no nosso espírito. E nós vamos para as experiências materiais fazer ou a reparação, muitas vezes, como também a continuidade desse trabalho que deve ser feito. Então, o espírito vai comandar, né? Ele conserva esses atributos. E aí a gente vai entender que sim, no decorrer do nosso estudo, em determinadas situações, as faculdades do espírito serão embotadas pela influência da matéria. Mas agora o que é importante a gente entender que não é essa ideia de fusão, é uma ideia mesmo de envoltório, o envoltório do espírito, né? Como ele dá a ideia exata da roupa que veste o nosso corpo. Ela não está fundida no nosso corpo, ela está vestindo o nosso corpo. É essa mesma sensação, essa mesma ideia que a gente tem que ter. E aí a gente tem, inclusive, um exemplo que já foi dado aqui por um estudo que nós realizamos, quando falamos do sexo nos espíritos, que o Kardec, nós utilizamos lá, um artigo da Revista Espírita de janeiro de 1866, em que o Kardec fala de um artigo que se intitulava As Mulheres Têm Alma. É claro que lá ele está falando dessa questão focada para a questão do sexo nos espíritos, porque primeiro o Kardec vai dizer que a mulher passou por inúmeros séculos com muito aviltamento à sua categoria como mulher, com muito preconceito, que teve que lidar constantemente com a inferioridade, que ainda hoje na nossa cultura, em vários lugares do mundo, ela é legalizada, infelizmente. Mas o Kardec vai justamente dizer que todo esse parâmetro da mulher inferior ao homem se valia para dizer que nós éramos o sexo inferior por sermos o sexo frágil, até ele chegar no ponto de que os espíritos não têm sexo e que o sexo está no organismo. E aí ele chega na parte que nos interessa para o nosso estudo, porque ele vai dizer assim, primeiro ele fala do retorno da vida corporal para a espiritual, que ele diz que nesse momento em que nos aproximamos da morte, vamos à morte do corpo físico, o que acontece? Temos ainda algumas sensações e impressões da matéria quando vamos ao plano espiritual, muito natural, devido ao nosso estágio evolutivo. Inclusive, já estudamos também que a perturbação espírita vai acontecer de acordo com esse estágio evolutivo nosso. Então, essa primeira ideia que ele nos dá, que já aqui, né, nessa mudança, né, voltando ao plano espiritual, nós temos ainda essas percepções, essas sensações da matéria, até que nós nos desvencilhamos de vez dela. E aí depois ele vai falar, por exemplo, do momento do sono, que é um exemplo ótimo para a gente entender que nós não estamos fundidos a esse corpo, porque ali naquele instante, o nosso corpo adormece, o nosso espírito ganha uma certa liberdade, às vezes para ir para algumas regiões onde estão nossos entes queridos, ou então aurir alguns estudos, ou então passear para onde quer que seja, ou mesmo estar ali no recinto do nosso lar. Mas temos essa libertação temporária no momento do sono. Então aqui nós já temos esse entendimento, essa ideia de que é o envoltório mesmo. E aí ele vai também dizer, num outro momento desse artigo, falando disso que a gente está dizendo aqui, o retorno à vida corporal.
que ele diz assim: quando o espírito passa da vida espiritual para a corporal, numa nova encarnação, trará o caráter e as inclinações que tinha como espírito. Que é o que os espíritos estão nos explicando aqui hoje, meus irmãos. Nós conservamos esses atributos. E aí o que nós vamos fazer deles é que vai as nossas experiências nas várias encarnações na matéria em que devemos passar para alcançar o avanço intelectual e o avanço moral necessário. Então, quando o codificador examina lá no começo aquelas várias comunicações, o que ele percebe, meus irmãos? As instruções são diferenciadas. Há instruções elevadíssimas, de grandes mensagens. Há instruções que não passam de argumentos frívolos. Outras vezes são mensagens de bondade suprema. Outras vezes tratando ainda de uma avareza e de egoísmo muito grande. O que o Kardec percebe pelo teor das comunicações? Que há uma infinidade de espíritos em várias categorias, em várias escalas de evolução, mostrando exatamente isso que o Kardec está dizendo. Trazemos ainda os gostos, as inclinações, as quais nós já vamos usufruindo nas nossas várias encarnações, até a gente fazendo o trabalho devido, fazendo essa depuração com o espírito, que é a jornada, né, a trajetória de cada um de nós. E então agora a gente já vai para a questão de 368, que aí já começa então a introduzir mais ainda nessa questão do como a matéria embota algumas sensações, algumas faculdades do espírito. É o que ele vai perguntar aqui. As faculdades do espírito se exercem com toda liberdade após a sua união com o corpo. Como a gente já soube agora que não é uma fusão, mas que é um envoltório, então ele está fazendo essa pergunta: será que essas faculdades têm uma liberdade quando se unem ao corpo? Aí ele até coloca assim, com toda a liberdade, para poder entender. Então vejam como Kardec ainda provoca na questão mais ainda informação, para que não tenhamos dúvida. E aí é a resposta dos espíritos, né? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. De novo, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, olha só o que os espíritos estão nos dizendo. As nossas faculdades, o exercício delas vai depender de como esse órgão, né, se esse órgão está em uma condição satisfatória, se está saudável. Porque elas são enfraquecidas justamente porque a gente está encarnado aí no corpo físico. E para a gente entender perfeitamente, vamos utilizar aí a questão da condição física, por exemplo, dos 5 sentidos. Né? Audição, paladar, visão. Vamos pegar a visão como exemplo. Né? O que a gente tem lá na questão de 245, que a gente já viu lá atrás? Que a visão dos espíritos, ela é uma faculdade geral, ela se difunde por todo o ser, no espírito desencarnado. E aí, o que a gente vai entender? Passando a espírito encarnado, essa visão, essa faculdade de ver, ela vai ser atribuída a um órgão específico que está no sistema ocular, que é o nosso olho, e ali é que ela vai realmente. Agora, imaginemos que esse órgão físico apresenta algum problema, nós não vamos ter essa visão total. Agora, no espírito desencarnado, nós não necessitamos, inclusive, de um agente externo para enxergar, como a luz. No caso do nosso órgão físico, precisamos da luz agindo para a gente enxergar. Nós não enxergamos na escuridão total. Necessitamos da luz para ver. Diferentemente de quando o espírito está desencarnado, em que a faculdade de ver, em que o atributo, que é o atributo da visão, está difundido em todo o seu ser. Então a gente começa a entender, meus irmãos, exatamente. Quer dizer, o próprio Kardec traz para a gente na questão de 368, a linha A, o complemento dessa questão para a gente entender. Quando ele diz assim, de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito? Será que então o corpo, o físico, ele vai ser um obstáculo para a manifestação mesmo dessas faculdades? Como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz, está impedindo. E a resposta é sim, e bastante opaco. Então, olha só como que a gente vai entender
essa questão de realmente a matéria impedir essa percepção maior, essa sensação que o espírito traz. E ele dá uma analogia aqui na nota, Kardec, que é perfeito, porque ele diz assim: pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Então vamos imaginar que a gente mergulha numa água lamacenta, cheia de detritos, uma água cheia de resíduos, e nós nos levantamos dessa água cheia de barro, impedindo o movimento mais assim ágil do nosso corpo. É a analogia perfeita que ele faz quando estamos encerrados então na matéria. E essa colocação que nós fazemos da visão dá essa percepção. Nós estamos aí designados a ver de acordo com a perfeição desse órgão físico. Se apresentamos algum problema, uma visão parcial por alguma coisa, já não será perfeita, mas isso não significa que tem alguma coisa no espírito. O espírito tem seu atributo da visão de forma perfeita. É a questão quando vai para a faculdade, que passa pela questão da matéria, que a gente tem que entender. Aí sim a gente começa a entender a influência da matéria. Lembrando que se a gente for pensar que o atributo é tudo que é peculiar, que é inerente, que é justamente o atributo da visão, o atributo da inteligência, o atributo da vontade, tudo isso é essencial ao espírito. E as faculdades são exatamente as características desses atributos, né? Visão, faculdade de ver, inteligência, capacidade de raciocinar e assim sucessivamente. E nessas faculdades é que nós vamos dar ensejo, dar continuidade quando estivermos encarnados. Então a gente tem 2 pontos aqui para a gente observar. O espírito vai sim conservar seus atributos quando vem para uma experiência na matéria. E que a matéria, ela funciona sim como impedimento das faculdades do espírito. Então, até agora está claro para nós que não é aquela ideia de que muitas vezes a unicidade da existência não permitiu o entendimento do espírito, como se nós fôssemos uma máquina programada desde o nosso nascimento por uma questão fisiológica. A gente ainda vai falar sobre isso nas questões posteriores. Mas é importante a gente já começar a pensar a respeito disso, porque o conhecimento espírita, ele abre um leque de leituras, de possibilidades, das potencialidades que o espírito tem, para a gente poder não esquecer disso, que somos espíritos imortais em várias existências materiais. E aí a gente falou da faculdade de ver, né? Então a gente tem que enfrentar a nossa existência material compreendendo que passaremos por provas necessárias ao nosso adiantamento moral. E que bom pensar então nesse instante, por exemplo, numa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, do Vianney Cura d'Ars, em que ele fala dos olhos fechados. É muito interessante essa mensagem porque é uma simbologia da visão. A gente está falando da faculdade de ver, vamos pegar esse exemplo. O que o Vianney fala ali? Ele está, a princípio, se referindo a uma garota, uma pobre criança que teve a perda da visão. E o que ele sugere para ela? Orar e confiar. Orar porque ele tem que entender, agradecer que ela está ali passando por alguma prova. Aí entra a questão da resignação, da coragem, do entendimento das provas. E a confiança, de confiar nos desígnios de Deus diante daquilo que nós realmente necessitamos, dos obstáculos que somos levados a enfrentar, as várias adversidades para a gente poder desenvolver mais rápido essa depuração da nossa alma. Por que o Vianney fala? Ele fala que antes nós vamos ser castigados no corpo para que a nossa alma seja logo depurada. Por que ele diz isso? Castigado no sentido de passar já por algumas dificuldades para que a nossa alma vá mais rápido no processo de depuração. Porque aí ele entra nessa questão que o olho muitas vezes é causa de escândalo, já dizia Jesus. E o Vianney ele tem uma frase muito bonita, que ele diz assim, que a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração. Como que a gente entende, por exemplo, essa frase, né? Que a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração. Ele está chamando atenção para 2 pontos, 2 maneiras que a gente pode enxergar de acordo com o nosso estudo de hoje. Nós podemos entender primeiro essa questão que a gente falou da resignação das provas pelas quais nós devemos passar. Mas no sentido de que
essa cegueira dos olhos é que com os olhos fechados nós temos que acordar para dentro, ver com a alma. Então, quando ele fala cegueira dos olhos, é porque a gente tem que enxergar primeiro quem nós somos, fazer esse autoconhecimento, acordar para dentro, saber quem nós somos, o que estamos aqui fazendo. E não só seguir maquinalmente uma existência material, se preocupando muito pouco com essa construção íntima. E tem também uma outra forma, que é o símbolo da cegueira, que está esparramado pelo Evangelho de Jesus, que é o instante do despertar. Esse instante que nós vamos, por exemplo, ver nas várias figuras dos cegos que buscam a Jesus, seja o cego de Jericó, os demais, sempre não relacionado à cegueira, à cura da cegueira visual, aquela questão material, mas a cegueira espiritual, a cegueira daqueles que antes estavam nesse lamaçal, nesse lamaçal de crenças limitadoras, de visões reducionistas, de visões castradoras, para assumir o reino de Deus dentro deles, para compreender a mensagem do Cristo. E nós vamos ver que muitos deles deram continuidade a essa mensagem de Jesus. E como deram, foram responsáveis pela divulgação do cristianismo. Falemos, por exemplo, da cegueira de Paulo de Tarso, perseguidor cruel, terrível, combativo de Jesus, até que o momento as suas escamas caem, a escama da cegueira espiritual, e vai enxergar a importância da mensagem de Jesus. Não só enxerga, como também vai ser o principal divulgador desse cristianismo. Vai dar toda a sua vida para desenvolver a mensagem, a sublime boa nova e chegar no coração de cada homem. Então, por aí a gente já vê, que essa questão da visão que o Vianney nos traz, nessa mensagem do Evangelho, faz justamente referência a essa questão que nós devemos trabalhar dentro de nós, essa oportunidade de que hoje temos, porque de repente, meus irmãos, nós nem estamos cegos, falando assim dessa questão cegos da própria condição física, mas estamos cegos de outra forma. Cegos da alma, para o Vianney, é muito pior, porque até a gente despertar e entender todo esse processo, vai um tempo, então não deixemos para depois. Vamos entender que essas faculdades enfraquecem como? Quando não estamos encerrados na matéria. Mas elas não deixam de existir, meus irmãos? Estão ali, nós temos que colocá-las em prática através da nossa boa vontade. Vamos então para a questão de 369 e para ver o que o Kardec está perguntando aqui. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Agora também muito interessante a gente entender, será que esse exercício das faculdades vai depender do desenvolvimento dos órgãos? E olha só o que os espíritos vão dizer. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. De novo, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Eles são instrumentos, passa por eles. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Então, é até bonita essa analogia que a espiritualidade nos traz, A excelência do trabalho vai depender da excelência da ferramenta. Então, sim, nós estamos, sim, quando estamos aqui encarnados, vai depender das boas condições, se ela é satisfatória, é o que dissemos no caso da visão. A mesma coisa a inteligência, para a gente poder ter o desenvolvimento cerebral perfeito, em boas condições, para a gente poder desenvolver toda a inteligência. Significa que o espírito não é inteligente? Não tem nada a ver. O atributo essencial do espírito é a inteligência também. E aí a gente vai entender que é quando se encerra na matéria que a gente necessita, passar justamente por esses órgãos. E aí a gente vai então dar um exemplo, justamente dessa ferramenta corporal que nós temos hoje. Se hoje a maioria de nós, vamos pensar assim, temos uma ferramenta corporal que não está passando por nenhuma adversidade, por nenhum infortúnio, digamos assim, por nenhuma dificuldade. O que nós estamos realmente realizando com ela? Será que nós estamos usando os olhos de ver que o Cristo nos pede? Será que nós estamos usando a nossa inteligência a favor daqueles que necessitam?
Será que nós estamos utilizando toda essa ferramenta que está sendo concedida pelo Pai nessa existência material a favor do trabalho com Ele, do serviço com Jesus? Vale a pena refletir sobre isso. Porque, inclusive, o Chico Xavier, ele falava, na maioria das suas psicografias, do grande arrependimento dos espíritos quando retornavam ao mundo espiritual, o tempo perdido. O tempo perdido do que poderiam ter feito e nada fizeram, porque tinham essa ferramenta corporal em perfeitas condições e deixaram para muito depois. O tesouro das horas, são inúmeras as mensagens que falam do instante, do momento ideal, que é o agora. Esse agora que não precisa da gente sair da nossa casa só para fazer o bem. Fazemos dentro da nossa própria casa, estando com os nossos entes queridos, sugerindo soluções, sugerindo, de repente um bom dia que a gente está dando para um parente, já está tirando ele de uma situação tão desconfortável. Basta a gente começar a pensar a respeito disso. São pequenas ações no cotidiano que nos permitem enxergar e ver que nós temos uma ferramenta hoje livre de tantos infortúnios. Aqueles que, de repente, até vivenciam essa dificuldade, mesmo assim já fazem um trabalho ótimo. Mas e nós? O que estamos fazendo com essa ferramenta que Deus concedeu já nessa presente existência? Pensemos a respeito disso, porque todos nós temos condições de doar. Todos nós temos condições de consolar o fraco. Todos nós temos condições, meus irmãos, de confortar alguém onde quer que essa pessoa esteja, principalmente através das orações. Façamos as orações, que são essas vibrações que mandamos ao universo e vai de encontro a tanta gente que necessita, porque nós também necessitamos. E muitas vezes recebemos essas doações também. O universo gira sempre em favor desse amor maior que o Pai nos ensina e deseja tanto que façamos o nosso trabalho. Vamos então para a questão de número 370, para a gente entender melhor ainda sobre essa questão da influência da matéria. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento do órgão cerebral e o das faculdades morais e intelectuais? Então, olha agora o que o Kardec quer saber. Será que nesse desenvolvimento dos órgãos ele está focando na questão cerebral? Porque, vamos pensar, onde a gente pensa que está ali, registrado toda a inteligência, a percepção, que faz toda a conexão com o resto dos nossos movimentos do corpo. Será que está relacionado isso com as faculdades morais e intelectuais? E aí vem a espiritualidade nos trazer a exata resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. É o que a gente veio dizendo, o atributo do espírito, as faculdades do espírito que vai ser desenvolvido ali quando estiver no envoltório carnal, vivenciando uma experiência material. E aí é isso que eles estão dizendo, não confundais esse efeito com a causa. E aí vamos dar o exemplo, claro, da criança, A criança, ela está em fase de formação. Na criança, o que a gente vai perceber, por exemplo, nessa questão do desenvolvimento cerebral, ela ainda está entendendo, desenvolvendo o seu raciocínio, desenvolvendo a sua lógica, criando aí essa capacidade de decisão, muitas vezes de relativizar conteúdos. Significa que se a criança não tem o que o adulto já tem, que ela seria um espírito inferior? Não, meus irmãos? Ela está em fase de formação por conta desse desenvolvimento do cérebro. Mas ela é um espírito, às vezes, até mais antigo do que aquele adulto. E isso, inclusive, nós vamos falar aqui agora de um exemplo claríssimo sobre isso, que está na Revista Espírita de fevereiro de 1858, que é a história da senhorita Claride, que morreu com 13 anos de idade. É muito interessante a gente ler de forma detida essa comunicação trazida por Kardec, porque a gente vai entender justamente isso, todo esse conhecimento que a doutrina nos traz. A gente tem ali, ela morreu com 13 anos e o Kardec vai fazendo uma série de perguntas para ela de como ela estava se sentindo no mundo espiritual. E ela vai respondendo com argumentos muito elevados, com argumentos muito bem amarrados. E o Kardec começa a achar aquilo assim, muito interessante. Ele chega a dizer assim, se você tinha apenas 13 anos,
como pode dar respostas sobre perguntas tão abstratas que ainda estariam fora do alcance da sua idade? E qual é a resposta da senhorita Clary? Minha alma é muito antiga. Então, por aí ela já responde. Então, a gente vê que o atributo do espírito, ela já tem essas conquistas morais já muito bem desenvolvidas, inclusive, vamos saber no final da comunicação que ela já está apta a ir a mundos superiores. E ela estava ali trazendo informações importantíssimas para Kardec a respeito do mundo espiritual. E aí a gente pensa nessa questão da inteligência, né? Já que estamos falando do cérebro, a inteligência que é um atributo essencial do espírito. Estando encarnado na matéria, nós necessitamos desse desenvolvimento com o tempo para poder desenvolver toda a capacidade, a faculdade de relativizar, a faculdade de, que o Kardec fala, a inteligência vai se revelar em atos de reflexão, em raciocínio, em relativizar os conceitos, quer dizer, tudo isso a gente vai aprendendo de acordo com o desenvolvimento desses órgãos. Então, estamos revestindo esse corpo material hoje. Temos essas faculdades que vão se manifestar pelo meio orgânico, mas não esqueçamos que livres do corpo material, elas não se encontram localizadas, como falamos no caso da visão, né, que se difunde por todo o ser. E vamos para a questão de 370, a linha A, já a última do nosso estudo, né, que passou até rápido, mas que é muito interessante, porque agora, então, Kardec tenta trazer todo esse conhecimento para encerrar, a gente não ter dúvidas mesmo de como se dá a influência do organismo. De acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado de espírito. Agora é interessante essa questão, meus irmãos, porque a gente fica pensando, ele vai falar isso aqui na nota, que tem uma nota extensa, a gente vai ler para vocês rapidinho, que é essa questão, quer dizer que os gênios teriam um órgão especial. Será que é isso? Que essa diversidade, uns são especiais porque são gênios, outros são pessoas imbecis. Como é que se dá isso, né? Será que vem do estado do espírito, da evolução desse espírito? Como que é isso? E a resposta dos espíritos é, unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito que pode ser mais ou menos adiantado constitui o princípio. Então, as qualidades, né, o princípio está lá no espírito. Mas é necessário ter em conta a influência da matéria que entrava, né, que impede, entravar de impedir, mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, o que a gente tem que entender aqui, meus irmãos? Pela nota, a gente vai entender perfeitamente o que o Kardec está trazendo para nós e o que a espiritualidade está respondendo. Nós temos que o princípio desses atributos está todo no espírito. Vamos levá-los, né, quando estivermos na existência material, para passar justamente por todo esse trabalho que deveremos fazer por conta do progresso da nossa evolução espiritual. Vai depender do desenvolvimento desses órgãos para que tudo isso transcorra da melhor forma. E aí vem a nota muito explicativa sobre isso. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Então, está falando, ó, o espírito traz essas predisposições. E aí a gente tem que entender, que é o que a espiritualidade está fazendo. Se as faculdades tivessem o seu princípio no órgão, vamos pensar. Olha o que Kardec está falando. O homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos, que é, na verdade, o que a unicidade da existência muitas vezes nos promete. Um ser que nasce para viver apenas uma única vida e, de repente, ele como se fosse programado. Por que aquele ali vai ter uma capacidade de ter uma determinada inteligência e o outro vai nascer com algum problema no desenvolvimento cerebral? É injusto pensar, é até absurdo, que é o que o Kardec vai dizer. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sabe, os poetas, artistas, não são gênios, senão por conta dos seus órgãos especiais. Eles não teriam mérito do desenvolvimento, justamente de todo esse conhecimento que eles vão angariando nas suas várias existências. De onde se segue que sem esses órgãos eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis pode ser o Newton, o Virgílio, o Rafael, se ele tiver um desses órgãos. Então, imagina uma pessoa que não fez esforço nenhum e ter um órgão especial e se tornar um Newton, ou seja, não passar justamente por esse mérito, por esse trabalho, por esse esforço, que é o que nós aprendemos, que é a lógica mais perfeita que a doutrina espírita nos oferece. Suposições que se torna mais absurda
quando a gente pensa nas qualidades morais. E aí é ótimo o exemplo que ele dá. Então vamos imaginar São Vicente de Paulo, com aquela elevada moralidade que ele já apresentou em sua última encarnação. Imaginemos, como ele está dizendo aqui, para ser um São Vicente de Paulo, uma pessoa ruim, um celerado, digamos assim, tivesse um órgão especial para se tornar um São Vicente. E um São Vicente não tivesse esse órgão e se tornasse um celerado. Está muito fora da lógica. É um absurdo tudo isso. E para encerrar, ele diz assim, vamos admitir então que são consequências e se desenvolve pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e aí nada teremos de irracional. Tomemos uma comparação bem trivial. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem que bebe, que é dada a bebida. Aí vem a pergunta de Kardec. Esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que produz esses sinais? É o vício da embriaguez que vai produzir esses sinais. Ou seja, tem até que marcar aí, meus irmãos, como diz a Fabiana, anotar. Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Ou seja, meus irmãos, o que o Espiritismo nos traz diante dessa questão, desse estudo sobre a influência do organismo? Nos traz que os atributos, os princípios estão no espírito e que nós vamos desenvolver as faculdades decorrentes desses atributos quando estivermos na matéria para passar por todas as provas necessárias. Nós teremos sempre a oportunidade de crescimento, de reaver os nossos débitos e dar continuidade às nossas conquistas morais. Porque Jesus, ele veio, disse que o Consolador viria. Veio novamente como Espírito Verdade e nos deixou essa linda codificação, que é um mananciado de luz, que é essa descoberta que não nos permite cair nos equívocos, nos erros, que nos permite elevar sempre a nossa alma, o nosso espírito mais perto do Pai. E não nos esqueçamos de um atributo que nós temos o tempo todo e podemos desenvolver sempre a cada encarnação, o da vontade. A vontade que brilha com força dentro de nós para dar continuidade a essa experiência tão importante de evolução nesse mundo que hoje nós estamos até chegarmos à nossa depuração como espíritos imortais que somos. Então, vamos agora encerrar o nosso estudo de hoje, fazendo a oração e agradecendo ao amado Mestre Jesus por tanto conhecimento, por esse trabalho que fora codificado por Kardec, que não deixa dúvidas, que nos enche o coração de esperanças e consolações, por sabermos que não somos máquinas, que não somos esses seres destinados a uma única existência, esse absurdo de diferenças, esse absurdo de situações que não se justificam, que são uma tremenda injustiça. Agradecemos, Jesus, porque a consolação que vem da doutrina nos coloca como irmãos, como fraternidade universal. E é com essa fraternidade que nós encerramos o nosso estudo de hoje, fazendo a oração do Pai Nosso e pedindo aos benfeitores que vão ao encontro das águas colocadas, fluidificando cada uma delas, deixando aí o bálsamo salutar tanto para o corpo quanto para o espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal, que assim seja. Fiquemos todos em paz, que Jesus conceda suas bênçãos a todos nós.